Eu cumprimento todos com a paz do Senhor. É um prazer imenso dar sequência nas lições da EBD, feitas pela CPAD. E desta feita a lição de número 4, que é o assunto deste vídeo. E estarei aqui apresentando um resumo para auxiliar aquele que vai ministrar a aula e também aquele que tem o prazer de estudar a palavra, de ler a palavra, para se tornar um conhecimento a mais acerca da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Dando sequência nas lições, a primeira lição eu falei sobre a autoridade da Bíblia, que está na revista. Segunda lição, a inspiração divina da Bíblia. A terceira lição foi ministrada hoje na Escola Bíblica Dominical, que traz o título A Inerrância da Bíblia. E a lição de número 4, que será ministrada domingo próximo, que traz o título A Estrutura da Bíblia. E neste assunto, dando sequência à Bíblia Sagrada concernente à sua infalibilidade, à sua inerrância, à sua autoridade, a lição de número 4, que é a lição deste vídeo, ela tem a intenção de trazer para nós a estrutura do livro sagrado, a estrutura da Bíblia que nós a utilizamos e como regra de fé, como autoridade, como bússola, como norte para a nossa vida, tendo conhecimento a respeito de Deus. A lição 4, já na sua introdução, ela já traz alguns assuntos importantes resumidos tratando-se deste assunto. Primeiro, na introdução, você vai perceber que a Bíblia, a sua escrita original, ela não foi no português, mas ela foi escrita originalmente em hebraico, o Antigo Testamento, e alguns trechos em aramaico. O Novo Testamento ele foi escrito já no grego. Quando você voltar às lições anteriores, você vai perceber nas introduções que a Bíblia ela foi escrita em um período de 1.600 anos, aproximadamente, por cerca de 40 autores, em épocas diferentes, em locais diferentes, em classes sociais diferentes. Eles escreveram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E aí, quando nós entramos propriamente a respeito da Bíblia Sagrada, nós vamos entender que o Antigo e o Novo Testamento eles formam o cânon bíblico. E aí, nesta lição, ela tem por objetivo trazer para nós esse entendimento. Qual é a estrutura? Como é a organização da Bíblia Sagrada, do livro sagrado que nós utilizamos? Como ela é organizada, estruturada? Primeiro, antes do primeiro tópico, eu acrescentei algumas informações que eu acredito ser importantes para você, que não estão presentes na lição, mas que vão te auxiliar, como eu gosto sempre de buscar assuntos relacionados à lição, para ter um amplo conhecimento, uma visão global a respeito do assunto, para que não fique aquela aula monótona, aquela aula cansativa, não é, e robótica praticamente. Quando eu vou dar as aulas, ou ministrar as aulas, a lição, ou a Bíblia, eu faço isso em pé, escrevendo num quadro, usando um data show, um projetor, um slide. Mas nesse caso, eu estou usando aqui apenas o slide que eu coloco na TV e usando o notebook para trazer um resumo, para que você possa, no decorrer da semana, preparar o conteúdo para essa aula. Quais foram os materiais em que a Bíblia originalmente foi escrita? A Bíblia, no começo, você vai entender a sua estrutura, ela não foi feita de início do jeito que nós temos ela hoje. Este livro completo, com várias páginas, com vários capítulos, vários versículos, e não era dessa maneira. No início, o material usado era o papiro e o pergaminho. O primeiro material a ser utilizado foi o papiro, que era extraído de uma planta aquática com o mesmo nome, e seu uso na escrita vem desde 3.000 anos antes de Cristo. E aonde surgiu? No Egito. E além do papiro, material muito utilizado
na antiguidade também foi o pergaminho para a escrita. E pergaminho era feito de pele de animais, curtida e preparada para a escrita, melhor que o papiro. O pergaminho, a sua resistência era maior do que a de papiro. E seu uso generalizado a partir do início do século I na Ásia Menor, do pergaminho. Esses eram os materiais em que a Bíblia foi originalmente escrita. E aí eu coloquei também quais os formatos. Primeiro você percebe que existiram os materiais primitivos, papiro e depois o pergaminho, mas como que eles eram organizados, utilizados? Não tinha imprensa na época, não tinha máquina de escrever, não tinha computador, nem smartphone, nem tablet, nada dessa tecnologia que nós temos hoje. Na época, os escritores se utilizavam desses materiais, papiro e pergaminho, e os organizavam em rolos e códices, ou códices. Os rolos, se você for acompanhar a história, era rolo de papiro ou pergaminho, geralmente preso a 2 cabos de madeira para facilidade de uso. Eu coloquei uma imagem bem pequena, tá vendo aí, ó? O papiro ou pergaminho com 2 cabos de madeira, em alguns casos, para que ele pudesse ser enrolado ou desenrolado para a sua leitura. Outro formato muito importante que a Bíblia foi utilizada no início eram os códices, que eram livros de grandes proporções, livros maiores, aonde eles colocavam as páginas, costuravam, e aí era mais fácil a sua leitura, porque você folheava uma página, folheava a outra, diferentemente do rolo, que tinha que se abrir o rolo inteiro. E uma das características importantes que vale ressaltar é que no início não tinha como o escritor saber qual era o capítulo, qual era o versículo, nem os escribas, e nem aqueles que estudavam as escrituras do Senhor, a palavra do Senhor. E no início também, outra questão importante, é que nem todos tinham acesso aos sagrados escritos. Não era qualquer pessoa. Somente líderes, depois com o tempo, sacerdotes e escribas também, no caso do Antigo Testamento, nós vamos falar um pouco a respeito disso. Você vai perceber que não era fácil. E quando surgiu a Igreja Católica Romana, que aí a Bíblia foi traduzida para o latim, você vai perceber que as pessoas não tinham como ler a Bíblia. Não era ainda aceito a tradução do latim para as línguas das outras nações, não. Somente os líderes religiosos é que tinham condições de ler e reproduzir o conteúdo em que ali se encontrava. Então, os formatos em que a Bíblia foi originalmente escrita eram rolos e códice. Aí eu coloquei aqui um rápido resumo, que vai além da lição, que diz o seguinte: o papel foi inventado no 2º século pelos chineses, para você ter uma ideia da evolução da escrita e da imprensa até chegar na Bíblia que nós temos hoje. A Bíblia não tinha capítulos nem versículos até então. Aí já para 1250, eu já dei um pulo aqui na história, que vai acontecer a divisão de capítulos pelo cardeal Hugo de Saint-Cher. 1250 da nossa era, ele dividiu a Bíblia em capítulos. Depois, em 1445, para você ver quanto tempo depois, houve a divisão de versículos do Antigo Testamento. Por quem? Pelo Rabi Natan. Em 1450, invenção da imprensa mecânica pelo alemão Gutenberg facilitou em muito a propagação da Bíblia. Nesse intervalo da divisão de versículos de 1445 a 1551, houve a invenção da imprensa mecânica. Em 1551, Robert Stevens ele faz a divisão de versículos do Novo Testamento. A partir de então, a Bíblia passa a ter a sua divisão de capítulos,
versículos do Antigo Testamento e versículos do Novo Testamento. Qual foi a intenção? Facilitar o estudo das Sagradas Escrituras. Quando já chega em 1555, a primeira Bíblia publicada com divisão, capítulo e versículos por Robert Stephen, da Vulgata Latina. Foi a primeira Bíblia publicada já com a divisão de capítulos e versículos. No século XVII, no português, o pastor João Ferreira de Almeida, da Igreja Reformada Holandesa, faz a primeira tradução para o português, porque foi uma igreja missionária. E aí, quando foi em 1681, o Novo Testamento foi publicado em português. Em 1753, o Antigo Testamento publicado também, pela Sociedade Bíblica e Estrangeira de Londres. Já em 1944, no Brasil, foi publicado pela Imprensa Bíblica Brasileira. Então é um resumo a respeito da história da Bíblia, do livro sagrado que nós utilizamos. Voltando para a lição, no primeiro tópico, como a Bíblia está organizada? Já vamos para uma questão mais prática, né, mais interessante de o aluno assimilar. Embora hoje nós temos a Bíblia impressa, mas já temos ela digital. E muitos discutem, mas eu não vou usar o digital porque eu sou crente, sirvo a Deus e não tenho vergonha de portar a Bíblia pelas ruas, dentro do carro. Perfeitamente. Só que para a igreja primitiva, eles não imaginavam que a Sagrada Escritura chegava na proporção que nós temos hoje. Para o Antigo Testamento, os mais antigos, eles não tinham noção que um dia chegaria a imprensa, ao invés das pessoas com pena ou com outros tipos de canetas, com tinta, escreverem palavra por palavra, traduzindo palavra por palavra. Chegaria uma época em que você hoje vai lá, no computador digita tudo rapidinho, no smartphone, no tablet, e aí você envia em PDF, envia para outras nações instantaneamente. WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Então assim, a ciência se multiplicaria, é um dos sinais. E hoje nós já vivemos esse avanço tecnológico. E aí será que realmente vai ser pecado daqui uns 15, 20 anos? A geração que está surgindo e que surgirá se Jesus não arrebatar a igreja até lá, usarem a Bíblia apenas virtual em meios tecnológicos? Deixe uma pergunta para você responder nos comentários deste vídeo, se você quiser. Como a Bíblia está organizada? Primeiro, a definição do termo Bíblia. O termo Bíblia não está presente na própria Bíblia Sagrada, a não ser na capa dela. O termo tem origem no grego e latim. Eu coloquei que biblos, do grego, é uma folha de papiro. Biblion, também do grego, é o rolo pequeno de papiro. E Bíblia, também do grego, refere-se ao plural dos rolos. Mais ou menos no ano de 150 depois de Cristo, ou da nossa era, os cristãos passaram a usar o termo em grego ta Bíblia, significando os livros, para referir-se ao conjunto de livros inspirados por Deus. Portanto, para referir-se aos livros inspirados por Deus, os cristãos passaram a usar em grego ta Bíblia. Mas por que grego? Se você acompanha a história, os impérios que dominaram Israel, as nações, você vai perceber que a Grécia dominou antes de Roma. E quando Roma domina Israel, a língua mais popular da época foi o grego. É como nós hoje temos o inglês. O inglês está praticamente dominando todo o sistema global. Então naquela época o grego foi a língua que dominava na região, inclusive o koiné, que era o grego popular da época. Fácil das pessoas se interagirem, entenderem. Foi nesse grego em que o Novo Testamento foi escrito, mas é um assunto mais adiante.
1.2, o cânon da Bíblia. Cânon do hebraico, que significa vara de medir, e grego, que significa régua. Portanto, na teologia, o vocábulo cânon é usado como norma para definir os livros sagrados. É um conjunto de regras que dá autoridade para definição se os livros são ou não inspirados por Deus, para serem autenticados como originais ou não, genuínos. É o cânon da Bíblia. O termo canônico designa os 66 livros. Na Bíblia nós temos 39 do Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento divinamente inspirados. É o cânon da Bíblia. É uma regra, uma vara de medir, uma maneira que foi encontrada para definir o que poderia confiar ou não. 1.3, os testamentos bíblicos. Você vai perceber que tem o Antigo Testamento e temos o Novo Testamento. O termo testamento vem do latim testamentum, que vem do grego diatheke e hebraico berit, significando aliança, pacto ou concerto. De quem? De Deus com a humanidade. Portanto, houve o antigo concerto de Deus com a humanidade, assim como também existe o novo concerto ou pacto ou aliança de Deus com a humanidade. E através de quem veio a nova aliança? Através de Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens. A expressão Antigo Testamento foi inaugurada por Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios 13, verso 14, e Novo Testamento em cumprimento profético de Jesus, mediador da nova aliança. Então, tópico 2, o Antigo Testamento. Quais são os livros do Antigo Testamento? Aí existe a divisão em 4 partes: Pentateuco, históricos, poéticos e proféticos. O leitor e o estudante da Bíblia, que ele compreende e consegue assimilar, fica fácil encontrar na Bíblia Sagrada os livros. Se ele sabe lá, o livro, eu quero ler o livro escrito por Jó. Aí vai aonde? Nos livros poéticos. Eu quero ver a criação do mundo, o princípio. Vai aonde? No Pentateuco, livro de Gênesis. Fica fácil o seu manuseio. Então, a Pentateuco, ou a lei, formado por 5 livros, de Gênesis a Deuteronômio, históricos, que conta toda a história do povo de Deus, 12 livros, Josué a Esther. Depois vem os poéticos, que são 5, Jó a Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão. Depois os proféticos, eu pus aqui maiores, que são 5, Isaías a Daniel, e menores, que são 12, Oséias a Malaquias. Totalizando 39 livros do Antigo Testamento. Para os judeus é a lei, profetas e salmos ou escritos, sendo os mesmos para os cristãos. O Antigo Testamento, para nós, é o mesmo para os judeus, o livro sagrado. Canonicidade do Antigo Testamento. Fatores de canonicidade. Fatores de canonicidade. Canonicidade do Antigo Testamento. 2.2. Aí tem 3 fatores de canonicidade. Está na lição. Quais são eles? Inspiração divina, reconhecimento e preservação. Quais são os fatores de canonicidade do Antigo Testamento? São 3. Inspiração divina, porque é inspirado pelo Espírito Santo, para saber se o livro é ou não. Reconhecimento de quê? Do povo de Deus, se o livro era aceito como autêntico pelos seus primeiros leitores ou não. E por último, preservação. Que preservação? Pelo povo de Deus, se o livro era conservado como palavra de Deus. Então são esses os 3 fatores de canonicidade, que autenticam que os livros são genuínos. Inspiração, reconhecimento e preservação. 2.3. Particularidades do Antigo Testamento. Quase todos escritos em hebraico. É o que eu falei na introdução. E alguns textos em aramaico, uma espécie de dialeto que deu origem à língua árabe. E foi encerrado o Antigo Testamento
430 anos antes de Cristo. Depois vem aquela época do silêncio. Não é que Deus não tenha falado, porém não houve nada escrito da parte daqueles que são usados por Deus. 3. Vamos para o Novo Testamento. Nós falamos do Antigo Testamento, agora falaremos do Novo Testamento. 3.1. Os livros do Novo Testamento. Assim como tem a divisão no Antigo Testamento para facilitar encontrar um livro, um assunto específico, também o Novo Testamento tem uma divisão. Que o Novo Testamento reconhecidos pela igreja após a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Aí temos lá os evangelhos, que são 4. Alguns teólogos chamam de biografia. Na verdade, é a biografia de Jesus, do Senhor Jesus Cristo, que vai de Mateus a João. Livro histórico, apenas um, que é o livro de Atos, que foi escrito por Lucas. Epístolas paulinas, são 13, Romanos a Filemon, e epístolas gerais, que são 8, de Hebreus a Judas. E aí, Revelação é o último livro, que é o livro de Apocalipse. 3.2. Canonicidade do Novo Testamento. Como que foi feito? Quais os critérios para reconhecer os livros do Novo Testamento? Os mesmos critérios que foram usados para reconhecimento dos livros do Antigo Testamento. A inspiração, o reconhecimento e a preservação. São esses os critérios. A igreja primitiva reconheceu e preservou os livros canônicos alicerçados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Está lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 20. 3.3. Particularidades do Novo Testamento. Está lá. Foi escrito no grego koiné, que eu já comentei no início, que foi um grego popular a todos na época, que muito auxiliou na propagação do Evangelho. E o último livro, Apocalipse, foi escrito por volta de 96 depois de Cristo. Foi o último livro a ser escrito. Primeiro século da nossa era. Conclusão. O conjunto dos 66 livros forma um único livro, a Bíblia Sagrada. Está faltando um L aqui. Os critérios para avaliação da canonicidade são a inspiração, o reconhecimento e a preservação dos livros como palavra de Deus. Então está aí a estrutura do livro sagrado, nós conhecemos como Bíblia, 66, 39 Antigo, 27 no Novo. Você assimilando e passando para a classe esses conteúdos, a partir das próximas lições, nós teremos algumas questões mais práticas de entendimento da Bíblia. Até agora tem sido uma introdução a essas lições para defendermos o livro que nós utilizamos como regra de fé para a nossa vida, que não vai interferir somente na nossa vida presente, mas também lá no porvir, no futuro. Que Deus continue te abençoando. E se você gostou do vídeo, faça a sua inscrição no canal, deixe o seu like, que você tenha gostado, e compartilhe com outras pessoas para que esse assunto possa alcançar mais almas e ser um canal de bênçãos na minha vida, assim como já tem sido, e também na tua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe.